Pela paz e pela graça de nosso Senhor Yeshua HaMashiach, também do nosso Deus e Pai, Yah dos exércitos. Queremos, com muita alegria, conversar um pouquinho hoje a respeito de um livro que vai nos ajudar a entender algumas coisas que talvez nós não entendemos facilmente. Também vai nos ajudar na nossa playlist que criamos, a vida pré-diluviana, a vida antes do dilúvio. Ele é rico em informações daqueles dias. Estou falando do livro de Hanor, de Enoque. Não se assuste. Vamos aqui mostrar que o livro de Enoque, ele tem muitas coisas. Eu não posso dizer se são baseadas na Bíblia ou se a Bíblia é baseada no livro de Hanor, né? Infelizmente, esse livro não encontra-se no canon das Escrituras. Por isso, muitas pessoas o chamam de apócrifo. Realmente, ainda esse livro é um mistério. Tem muitas coisas ainda que precisamos estudar sobre ele. Mas, para te acalmar um pouco, você sabia que o livro de Apocalipse, Revelação, ele foi por um período rejeitado pelos pais da igreja, devido ao seu grande número de simbolismo? Então, muitas vezes, alguns livros bíblicos, eles passaram por esse período de rejeição. E o próprio livro de Hanor, de Enoque, ele explica que ele seria válido para os últimos dias. Claro que as cópias que temos hoje, elas não são as mesmas que Hanor escreveu. Isso é evidente. Mas também, me diz uma coisa, qual livro da Bíblia que nós temos realmente uma cópia de escritas pelo apóstolo Paulo, ou pelo apóstolo João, ou pelo Mateus, ou pelo Isaías? Não temos nenhuma cópia feita exatamente pelas mãos dos que escreveram a Bíblia. O que nós temos são cópias de cópias, né? Todo mundo sabe disso. Então, o texto original mesmo, ele se perdeu, mas as cópias, não. A mensagem não se perdeu. Elas foram copiadas e chegaram a nós de alguma maneira. O livro de Hanor, também, de certa forma, ele foi preservado. Inclusive, quando nós falamos de Hanor, o livro de Hanor, ele foi achado também em Qumran, junto com os outros escritos. Nós falamos muito dos escritos achados de Qumran e esquecemos que Hanor foi um dos que foram achados lá. E também existia cópias do livro de Hanor na igreja da Etiópia, que o aceita como canônico. A igreja da Etiópia, ela tem o livro de Hanor como um livro inspirado. O que nós vamos estudar sobre Hanor? Primeiro, eu gostaria de dizer para vocês uma passagem bíblica que a própria Bíblia fala: observai todas as coisas e retei o que é bom. Claro que tem coisas que nós não vamos compreender no livro de Hanor, como existem coisas que nós não compreendemos na Bíblia, não é verdade? Quem honestamente pode dizer que entende plenamente todas as fraseologias, todas as parábolas e todas as escritas bíblicas, todas as histórias bíblicas? Se alguém disser isto, é uma pessoa desonesta intelectualmente. Não existe sequer um ser humano na Terra que entenda todas as palavras, todas as fraseologias, todas as ilustrações, né, todas as parábolas contidas nas Escrituras Sagradas, que nós temos como sagradas e canônicas. Algo também a se pensar é que quem canonizou a Bíblia? Quem disse que esses 66 livros são os inspirados? Se nós formos ver, estudar um pouquinho sobre isto, vamos ver que teve muitas alterações sobre os livros que foram considerados sagrados e não sagrados. Como eu citei, o livro de Apocalipse, até algum período da história, ele não era constituído
ou considerado sagrado. Um dia vamos falar exclusivamente sobre esses assuntos, sobre o cânon bíblico. E vamos nos surpreender com muitas informações. Existem livros nas escrituras que não eram aceitos no início, no cânon, né? Por questões de inspiração, coisas assim. Tudo bem, hoje temos nossos 66 livros e amamos eles como escritos sagrados e escritos divinos. Só que ao lermos o livro de Hanor, o livro de Enoque, não tem como um estudioso sério da Bíblia dizer que este livro ele não tenha ao menos um pouco de inspiração. Não tem como nós não dizermos isso. E também é sabido que o livro de Hanor, alguns datam ele de pelo menos 200 séculos antes de Jesus, de Yeshua. Só que algo que me intriga sobre essas informações é que Hanor, ele fala de coisas que, se ele data de 200 anos antes de Mashiach, ele fala de coisas que só são ditas no Novo Testamento. Como essas pessoas escreveram Hanor, quando a gente alega que Hanor é um plágio escrito por judeus, né? Quando nós adotamos essa postura, falando que ele é um livro apócrifo, que ele foi um livro escrito por judeus, alguns falam que pelo menos 200 anos antes de Jesus, né? Mas como que ele fala tão precisamente de coisas que o Novo Testamento trata? Então essa é uma pergunta que me deixa muito encabulado. São coisas que apenas são mencionadas no Novo Testamento, né? Algumas informações são afirmadas por Jesus, Yeshua, pelos apóstolos, né? Da forma tão clara como é falado, né? Claro que todas as coisas que Yeshua falou e os apóstolos falaram, elas estão no Velho Testamento, né? Eu nem gosto de dizer Velho Testamento, a Primeira Aliança. Os escritos sagrados, Torá, Brit Hadashah, né? A nova aliança. Então, hoje, o que eu vou fazer? Eu vou começar pelo capítulo 50, tá? Porque eu já tinha estudado sobre ele. Então, isso aqui é um auxílio para nós começarmos a abrir os olhos para o livro de Hanor, o livro de Enoque, né? E a gente observa, a gente retém o que é bom, o que a gente não entender, a gente deixa de lado. Igual a gente faz com a Bíblia, né? Não é assim que a gente faz com a Bíblia? De alguma maneira, o livro de Hanor não foi parar nos livros canônicos, certo? Isso é um fato. Então, por isso, eu não vou colocar ele a pé de igualdade com as Escrituras. Não vou fazer isso. Pela consciência das outras pessoas. Mas, quando formos estudar tal livro, vocês vão perceber que ou o livro de Hanor foi baseado na Bíblia, ou a Bíblia foi baseada no livro de Hanor. Então vamos ver exatamente isso hoje. Primeiro estudo sobre o livro de Hanor vai ser no capítulo 50. Por que eu escolhi esse capítulo? Porque as informações são fáceis de ser encontradas nas Escrituras. Essas informações serão fáceis de ser encontradas nas Escrituras. Porque o livro de Hanor, nos primeiros capítulos, são muito densos, né? Então eu peguei um capítulo mais light, para iniciarmos nosso estudo de forma mais light. Eu tenho aqui comigo, como vocês podem ver, o livro de Hanor, certo? Aqui é uma cópia do livro, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Tá aqui, ó. Livro de Enoque, livro apócrifo, tá bom? Então, a maioria dos estudiosos bíblicos vão falar que esse livro é apócrifo. Ou seja, eles não encaram esse livro com inspiração, tá? Então a maioria dos estudiosos vão falar que é um livro apócrifo, tá bom? Mas
vamos tentar fazer esse estudo sem preconceito e vamos ver o que a gente tira de bom. Se no final das contas nós não tirarmos nada de bom, nada de útil, a gente descarta, simplesmente assim, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu tenho o livro de Hanor, Enoque. Aqui eu estou no capítulo 50. E aí eu vou ler, está escrito nele aqui, ó. Naqueles dias, a terra entregará de seu ventre e o inferno entregará de si aqueles a quem recebeu, e a destruição restaurará aqueles a quem ela deve. Isso está escrito no capítulo 50 de Hanor. Alegadamente, é dito que Hanor ele foi escrito uns 200 séculos antes de Mashiach. Então, se isso é verdade, se Hanor foi escrito 200 séculos antes de Mashiach, significa que o livro de Apocalipse, capítulo 20, verso 13, ele, de certa forma, usou a informação contida em Hanor. Por quê? Porque o livro de Apocalipse foi escrito provavelmente no ano 98 Era Comum. Então, são 300 anos de diferença entre Hanor e Apocalipse. E veja só o que diz aqui, ó. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele haviam. Então, aqui falando entregará de seu ventre o inferno, entregará a si aqueles que recebeu, né? Aqui está falando exatamente disso, olha. Que o inferno deram os mortos que havia nele. Tá vendo? É a mesma coisa. E a morte e o inferno entregaram, né? A morte e o inferno entregaram quem? Os que estavam neles. Essa informação de Apocalipse capítulo 20, 13, ela está escrita em Enoque. Pensa bem, como que isso é perturbador? Um livro que é alegado que foi escrito 300 anos antes do livro de Apocalipse, contém as mesmas informações. Então, ou a Bíblia foi baseada em Hanor, ou Hanor foi baseado na Bíblia. Né? Mashiach, ele manda o apóstolo João escrever essas palavras, e essas palavras estavam em Hanor. E nós sabemos que Hanor, ele foi escrito antes de Apocalipse, porque o apóstolo Judas cita o livro de Hanor, né? O apóstolo Paulo cita o livro de Hanor, Jesus cita o livro de Hanor, o apóstolo Pedro, ele cita o livro de Hanor. Então, todos os apóstolos que têm citações bíblicas, de certa forma, eles fazem citação do livro de Hanor. Nós vamos ver vários e vários vídeos com essas comparações. Então, a conclusão que eu chego é que existe sim a inspiração divina no livro de Hanor. De certa forma, Hanor fala de coisas que a Bíblia fala e bate exatamente igual. Vamos continuar aqui, ó. Então vocês viram assim esse primeiro texto aqui, ó. Hanor, capítulo 50, verso 1, ele é uma citação de Apocalipse, capítulo 20, verso 13, onde explica que o inferno, né, o Hades, entregará os mortos que recebeu. Tá vendo? O inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas ações. Ó. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Aqui não fala, né? Nesse texto aqui não. Mas é bem claro que está citando esse verso de Hanor. Vamos ler agora o verso 2 aqui do 50. Olha que coisa interessante. Ele selecionará os justos e os santos de entre eles. Então vai tirar o justo e o santo de entre eles. Eles quem? Os maus, né? Pois o dia de sua salvação se tem aproximado. Olha aqui, ó. Vamos aqui abrir a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 25.
é uma das referências, né? Bem no finalzinho. É bem no finalzinho aqui, ó. Aqui. Olha se não parece a mesma referência. Ele selecionará os justos e santos de entre eles. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os seus anjos com ele, assentará no seu trono de glória. Todas as nações serão reunidas na presença, e ele separará uns dos outros. Selecionará os justos e os santos de entre eles. Então, não parece aqui que está falando do mesmo assunto? Existem ainda outras e outras passagens que tá falando disso. A Bíblia é repleta disso, né? Essa aqui seria até fácil, né? Porque a Bíblia é repleta disso. A Bíblia fala disso o tempo todo. De Yeshua separar os justos e os santos de entre os maus. E aqui fala assim, ó, pois o dia de salvação se tem aproximado. Eu nem vou ler, né? Porque está tão óbvio isso que a Bíblia o tempo todo fala do dia de salvação, né? Que dia de salvação é esse? É o dia que o Mashiach chega, né? Que exatamente ele senta no seu trono glorioso, né? Certo? Nós vamos usar esse texto ainda de Mateus para o versículo 3, ó. Naqueles dias, o eleito, quem é o eleito? Jesus, Yeshua, se assentará no seu trono. Olha aqui. Eu vou trocar aqui essa versão, porque ela tem esses números strongs, fica um pouco carregado às vezes. Vou colocar aqui só na área mesmo. Esqueci o nome aqui dessa Bíblia. Almeida, revista e atualizada. Então tá aqui, ó. Naquele dia, o eleito se assentará no seu trono. Quando, pois, vir o Filho do Homem na sua glória e todos os seus anjos, então se assentará no seu trono de glória. Tá vendo? Não parece que está falando a mesma coisa, pessoal? Hanor e Apocalipse? Hanor e Mateus, capítulo 25. E olha que essas palavras são do próprio Mashiach, Yeshua. Então Yeshua estava fazendo citação direta a Hanor 50. Não sabemos que nessa época tinha esses versículos, né? Se era 50 mesmo. Mas Yeshua está fazendo citação aqui de Hanor, de Enoque, no livro de Enoque. Tá vendo? Naquele dia, o eleito se assentará no seu trono. Quer ver mais uma passagem que fala disso? Vamos aqui, olha. Isso aqui é Mashiach falando, tá? De novo, Mashiach falando em Apocalipse. Hakgalut, Apocalipse. Ele fala assim, olha. Eis que estou à porta a bater, e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao vencedor concederei o quê? Que se assente comigo no meu trono. Veja que aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 3, versos 20, Yeshua falou que todos os vencedores vão se assentar com ele no seu trono. Esse trono é nos céus? Não.
vamos, o trono do Mashiach não é nos céus, né? O trono do Mashiach é na terra. Então agora nós não vamos estar falando sobre isso, né? Porque não é o foco do canal. Mas Mashiach, ele herda o trono de Davi, né? E o trono de Davi, ele era em Jerusalém, Sião. Então ele herda o reino de Davi, né? Como ele sentou no trono do Pai, nos céus por um tempo, né? Assim como ele venceu e foi concedido a ele assentar-se nos céus, no trono do Pai, agora quem vencesse sentaria com ele no trono dele, no meu trono, não é no trono do Pai. O trono de Jesus é o trono de Davi, né? Não é o trono de Deus. O trono de Deus no céu continua com Deus. Jesus, ele não usurpa o trono do Pai. O trono do Pai ficará no céu junto com o Pai. Só que ele vai vir assumir o trono dele na terra. Isso nós vamos estudar em outros estudos. Mas olha só que Renault está falando exatamente isso. Naqueles dias o eleito se assentará no seu trono. Então, o assentar no trono é algo que foi profetizado por vários profetas bíblicos. Quando Mashiach, ele fala que no Apocalipse, lá em Mateus 25, que ele vai se assentar no seu trono, se o livro de Hanor é mais velho do que o livro de Mateus, então está fazendo referência clara a Hanor. Mashiach está fazendo referência clara a Hanor. Continua. Enquanto todo segredo de sabedoria intelectual procederá de sua boca, pois o Senhor dos Espíritos lhe concedeu e glorificou. Bom, isso aqui, pessoal, é muito claro para nós, né? Olha aqui. Mateus, capítulo 28, verso 18, 16. Aqui, ó. E aqui, Filipenses, capítulo, acho que é 2 mesmo, né? Acho que é isso. Aqui, ó. Então, naqueles dias, o eleito se assentará no seu trono, e ele falará coisas maravilhosas, sabedoria intelectual procederá de sua boca. Então, aqui está falando que o Senhor Jesus, ele vai estar ensinando, né, as pessoas no reino milenar. Isso aqui está lá em, eu não vou abrir, né, mas essa parte aqui eu não vou entrar em detalhe, mas eu vou só citar para vocês a referência. Aqui está falando daquela parte de Isaías capítulo 2, que fala que subamos ao monte da casa de Jeová, de Yahuá, né? Só que esse Jeová aqui é Jesus, sentado no trono, lá em Sião, né? E lá fala que ele ensinará às nações a justiça. Subamos, aprenderemos sobre o Senhor. E Isaías capítulo 11 também fala que todas as nações serão ensinadas por Jeová, que no caso é Jesus, tá? Nesta passagem. Então, essa parte está ligada a Isaías. Eu não vou ler, mas eu estou só fazendo referência. Eu estou falando aqui agora só sobre isso aqui, ó. Glorificou. Aí Jesus falou assim, ó. Mateus capítulo 28. Mateus 28. Verso 18. E, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, o Mashiach, ele recebe a glória, o poder. Olha aqui, ó. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo do chão, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória do Pai. Tá vendo? Então, esses textos aqui, tem mais, né? Apocalipse também fala, capítulo 5, né? Que seja dada a glória e a honra ao Cordeiro, porque ele morreu, né? São vários e vários textos que falam sobre este assunto. Vários e vários textos que falam sobre isso. Não dá pra gente ver todos. Até esgota, se a gente for ver todos os textos que foi falar sobre isso. Mas veja que o livro de Hanor, ele está completamente de acordo com as escrituras. Vamos continuar. Está terminando, viu? Naqueles dias as montanhas saltarão como as rãs e os montes pularão como jovens ovelhas.
Aí o próprio escritor que redigiu esse texto, né? Ele citou para a gente esse texto aqui, olha, Salmos. Nós vamos ver. Salmos 114. Salmos 114. Eu não vi a referência, né? É o 4. Olha aqui. Então, aqui já pode ser dito que o livro de Hanor se foi escrito 200 anos antes de Mashiach, e ele que copiou os Salmos, né? Vamos supor que seja isso que aconteceu. Os montes saltaram como cordeiros e os outeiros como cordeiros. Aqui. Aqui usou rãs, né? Mas aqui já usou ovelhas. Porque a ideia aqui é saltitar, os montes saltitarem. Então, assim, nós não vamos explicar o significado dessas coisas, né, pessoal? O que nós estamos fazendo é mostrar, comparar o que o livro de Hanor, Enoque, e a Bíblia fala. Até então, olha, a gente, começando aqui no capítulo 50, né, dos 4 primeiros versos desse capítulo 50, todos nós observamos que está de acordo com o que a Bíblia fala. Correto? Não teve nenhuma parte que ainda que não está na Bíblia. Aí continua assim, ó. Saciadas com leite, e todos os justos se tornarão iguais aos anjos dos céus. Vocês já viram isso na Bíblia? E vocês já viram isso nas Escrituras? Vamos aqui, ó, rapidamente ver se nós achamos essa referência. De cabeça agora eu não lembro qual que é o texto, né? Vou ver se aqui eu consigo achar. Aqui, ó. Lucas 20, 36. Lucas 20, 36. Vamos lá. Lucas 20, 36. Ó. Porque, vamos ler um pouquinho do contexto, né? Olha o que Jesus está falando, olha. Então Jesus, ele está citando Hanor, pessoal. Eu estou falando com vocês que Jesus, Yeshua, ele citava o livro de Enoque, quase todas as coisas que ele falou, ele faz citação do livro de Enoque, do livro de Isaías, do livro de Jeremias. Os judeus, eles liam Enoque. Embora os cristãos tiraram Enoque das escrituras, e os próprios judeus, eles também tiraram Enoque das escrituras depois que Jesus Cristo ele teve na terra, porque Hanor fala claramente sobre judeus rejeitarem Jesus. Entendeu? E fala que os judeus iriam matar o Mashiach. Nós vamos estudar sobre isso no livro de Hanor. Então, o que aconteceu com o livro? Os judeus não aceitavam ele como escrito, porque tocavam na ferida, e os cristãos também rejeitaram o livro de Hanor, por vários motivos, que um dia nós vamos chegar lá, nós vamos falar. Então, olha aqui, ó. E todos os justos se tornarão iguais aos anjos nos céus. Isso é dito em Hanor, tá? Em Enoque. Olha aqui, olha. Mas os que foram havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição de entre os mortos. Então aqui está falando de duas coisas. Os que haviam por dignos de alcançar o mundo vindouro, vírgula. Aqui está falando dos que são transformados vivos. E esse mundo vindouro aqui é participar do reino com Cristo. Então, os que foram achados dignos, quando ele vier, foi achado em pé, quando eles forem achados dignos, embranqueceram sua veste no sangue do Cordeiro, todos esses foram os que foram achados dignos. E eles vão ser transformados, tá? Eu tenho estudo sobre isso. E a ressurreição dentre os mortos. Olha só, Então aqui é uma coisa, aqui é outra. Vou até fazer de cor diferente para vocês entenderem, ó.
os que forem dignos de alcançar o mundo vindouro, para serem reis com Mashiach, rei sacerdote. E a ressurreição. E os que voltarão de dentro da ressurreição. São esses dois grupos que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, que eu fiz um vídeo da trombeta, que vocês podem ver. Então, esses aí, ó, não estou falando dos que sobrarem da guerra de Jerusalém, né? As nações, são esses. Nem hão de casar, nem ser dado em casamento, porque já não podem mais morrer, são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Então, olha aqui, se não está falando a mesma coisa. Todos os justos se tornarão iguais aos anjos dos céus. Ou anjos dos céus, né? Está mais do que claro que agora esse versículo, aqui, olha, que nós acabamos de ler de Mashiach, é outra referência que Jesus, Yeshua, está fazendo do livro de Hanor. Veja como é fantástico isso. Seu semblante se iluminará de alegria, pois naqueles dias o eleito será exaltado, ou seja, a exaltação de Jesus, né? Tem um texto da Bíblia que fala isso, né? Que os justos, o rosto deles brilharão como o sol no reino do Pai. Naqueles dias, os justos brilharão como a luz. Lá em Daniel que está escrito isso, no capítulo 12, né? Brilharão como luzes e como estrelas no firmamento. Então, ó, mais uma vez você está vendo aqui, né? Que é referência de Daniel, isso aqui. Então, olha só, se esse livro foi escrito um pouco, 200 anos antes, né? 200 anos antes de Jesus, coloca o livro de Daniel como ele citando o livro de Daniel, no caso. Se eu não me engano, o livro de Daniel é mais velho, né? Se eu não me engano, sei lá. Eu acho que o livro de Daniel é mais velho, né? Do que o livro que eles alegam falar que foi de 200 anos. Mas aqui está falando algo que está escrito lá em Daniel, né? A terra regozijará, e os habitantes e os justos habitarão nela e a possuirão. Agora nós temos um problema muito maior aqui, ó. Olha só onde que isso está sendo levado. Salmos, capítulo 37, versículo 29. Vou até repetir a música aqui. Shiro Lamerre. Gosto dela. Aqui, ó. A terra se regozijará e os justos habitarão nela e a possuirão. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Tem versões bíblicas que falam possuirão a terra. Possuirão. Quer ver? Shiro Lamerre. Cantem ao nosso Pai, vós filhos. Vamos lá. Herdarão, né? A terra. Herdarão a terra. Aqui, ó. Possuir a terra. Para ver que vocês veem que eu não estou mentindo. Possuirão a terra. Tá bom? Que versão? BTP, tá? Tem mais. Possuirão a terra. DIF. Tem mais. Bíblia linguagem de hoje. Possuirão a terra. Tem mais. NVT. Possuirão a terra. Isso aí, pessoal, para vocês verem que não estou falando bobagem, tá vendo? Os justos habitarão nela e a possuirão. Isso aqui é Salmos. Salmos 37, 29. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Então, o Hanor, ele é uma cópia fiel da Bíblia,
de vários textos, uma cópia de vários textos, ou Hanor foi inspirado por Deus e foi tirado, de certa forma, das Escrituras. E hoje os justos estão podendo ter acesso a essa joia preciosa, né? Pode ser uma cópia? Pode ser. Mas é uma cópia bem fiel às Escrituras. Vocês viram aqui, ó, que o capítulo 51 é todo embasado na Bíblia? Capítulo 50? Todo referenciado na Bíblia. E é isso que nós vamos fazer no nosso estudo, tá? No vídeo, na playlist do canal. Vamos lá. Aqui eu acho que eu não tô... Vamos lá, aqui tem. Esse foi o último vídeo lançado, né? Então vamos aqui, ó. Aqui tá o canal, tá? Então aqui nessa playlist aqui, ó. Esses vídeos de Hanor vão entrar todos aqui, para dar base para vocês entenderem por que eu vou usar o livro de Hanor para explicar a vida antes do dilúvio. Só que para isso vocês precisam primeiro ter um mínimo de fé que o livro de Hanor ele tem, vamos dizer assim, autenticidade bíblica, né? Se Mashiach mencionou o livro de Hanor várias vezes, se Pedro, se Judas fazem referências ao livro de Hanor, se o apóstolo Paulo faz essa referência no terceiro céus, né? Então quer dizer que o livro de Hanor era lido pelos apóstolos, lido pelo Senhor Jesus. Inclusive, se o livro de Hanor ele for verdadeiro, ele data de antes do dilúvio. Então, possivelmente, os Salmos ele escreve baseado no livro de Hanor. E provavelmente Moisés, ao descrever Gênesis, ele possivelmente pode ter tido acesso ao livro de Hanor. Se o livro de Hanor se tornou uma tradição oral e com o tempo ele foi sintetizado, escrito, é uma possibilidade, né? Mas e se esse livro realmente existiu nessa época e Moisés ele teve acesso? Quando ele foi ao Egito, teve acesso às bibliotecas, né? Porque o livro de Hanor ele conta exatamente o que Gênesis fala, em seus mínimos detalhes. E é isso que nós vamos estudar nessa playlist. Que espero que vocês retenham o que é bom, tá bom? Analise todas as coisas, não tenha preconceito nas suas mentes sobre nada. Tudo precisa ser estudado e averiguado. E que este estudo possa servir para vocês de revigoramento espiritual, entendimento profundo. Fique bom nos 66 livros. Estude profundamente eles, né? Antes de embarcar em Hanor. Mas aqui no canal eu já vou ter alguns vídeos, né, explicando um pouco de Hanor, de Enoque. Se um dia você tiver condição, né, e curiosidade de ler Hanor, você vai ver que tem muitas e muitas coisas baseadas nas escrituras dentro do livro de Hanor. Se não todas, né? Porque tem coisas que falam que são difíceis de entender, mas não significa que não existam. Que a graça e que a paz de Yeshua HaMashiach, nosso Rei, e do nosso amado Pai, Yah, seja com todos vocês.